É com muito gosto que apresento mais uma vez este trabalho para vocês, que Jesus abençoe os nossos propósitos. Vou-vos falar então sobre o papel de Jesus na Páscoa, segundo o ponto de vista espírita. O objetivo deste trabalho não é entrar em debates doutrinários, numa competição vazia sobre a forma correta de crer, até porque o Espiritismo respeita toda a forma de fé e não pretende impor a sua. Para despertar um passarinho, diz-nos Emmanuel, basta um silencioso raio de sol, enquanto que para acordar uma rocha torna-se necessário usar dinamite. Essa rocha somos nós. E precisamos de dinamite, precisamos de muito sofrimento para realmente despertarmos. Oxalá a mensagem de hoje, esta conversa de hoje, consiga despertar em nós os nossos corações e a nossa mudança de atitude. Eis-nos, uma vez mais, às vésperas de mais uma Páscoa. Nosso pensamento e nossa emoção, ambos cristãos, manifestam nossa sensibilidade psíquica. Deixando de lado o apelo comercial da data e o caráter de festividade familiar, tal como acontece no Natal, a nossa atenção e consciência espírita requerem uma explicação plausível do significado da data e da sua representação perante o contexto filosófico, científico e moral da nossa doutrina. Deve-se comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração devemos fazer? Um evento ou uma homenagem é permitida nas instituições espíritas? Como é que o Espiritismo visualiza o acontecimento da paixão, da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus? Em linhas gerais, as instituições espíritas não celebram a Páscoa, nem programam situações específicas para marcar a data, como fazem as demais religiões ou filosofias cristãs. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa comemora a Páscoa uma semana depois da Páscoa cristã católica. No entanto, o sentimento de religiosidade que é particular de cada ser espírito é pela doutrina espírita respeitado, de modo que qualquer manifestação pessoal, ou mesmo coletiva, acerca da Páscoa, não é proibida, nem tampouco desaconselhada. O certo é que a figura de Jesus assume posição privilegiada no contexto espírita, dizendo-se, inclusive, que a moral de Jesus serve de base para a moral do Espiritismo. Assim como as pessoas, via de regra, são lembradas em nossa cultura pelo que fizeram e referenciadas nas datas principais de sua existência corpórea, do nascimento até à morte, é absolutamente comum e verdadeiro lembrarmos-nos das pessoas que nos são caras ou importantes nessas datas. Não há, francamente, nenhum mal nisso. O Espiritismo não possui dogmas, nem cultos, nem rituais, nem cerimónias, nem hierarquias, sacerdotes ou amuletos. Não pede, nem admite nenhuma fé cega, quer que tudo seja compreendido. Não faz nenhum tipo de discriminação ou crítica a quem quer que seja. Defende que fora da caridade não há salvação. Por isso mesmo a doutrina espírita não relembra que Jesus viveu e sofreu, mas o que ele ensinou. As lições do Evangelho, sintetizadas na oração de Francisco de Assis, que ensina o trabalho, a ação e a atitude de não esperar nada em troca. Mas, como o Espiritismo não tem dogmas, sacramentos, rituais ou liturgias, a forma de encarar a Páscoa de Jesus assume uma conotação bastante peculiar. Antes de mencionarmos o significado espírita da Páscoa, faz-se necessário buscar no tempo, na história da humanidade, as referências a este acontecimento. A Páscoa, primeiramente, não é, de maneira inicial, relacionada ao martírio e ao sacrifício de Jesus. Muito antes de Jesus já havia Páscoa. Veja-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a menção do próprio Cristo ao evento, dizendo: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa
antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. A doutrina espírita entende que a ressurreição de Jesus não se operou no seu corpo físico, pois isso seria contrariar a lei natural. A aparição do Cristo aos apóstolos e outros seguidores, após o seu desencarne, ocorreu pelo fenómeno da materialização. O Mestre, conhecedor e representante das leis divinas na Terra, sabia como ninguém manipular elementos como o fluido cósmico universal e o fluido vital dos demais encarnados para criar um corpo fluídico e assim se fazer ver e tocar aos mais próximos, fenómeno chamado de materialização. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Evidente aí a referência de que a Páscoa já era uma comemoração na época de Jesus, uma festa cultural, e, portanto, o que fez a Igreja foi aproveitar-se do sentido da festa para adotá-la, dando-lhe um novo significado, associando à imolação de Jesus, no pós-julgamento, na execução da sentença de Pôncio Pilatos. Quando da passagem de Jesus pela terra, a Páscoa ganhou um novo significado. Foi por ocasião da Páscoa judaica que o Cristo foi até Jerusalém, onde foi recebido por grande número de seguidores, com ramos de plantas, e dividiu com seus discípulos a última ceia. Ali, Jesus compartilhou com os apóstolos os derradeiros dias que lhe aconteceriam e então seguiu-se o plano divino. Jesus foi morto por crucificação na sexta-feira daquela mesma semana e, segundo a liturgia católica, que baseou as seguintes, ressuscitou no domingo. A data assim comemora a ressurreição do Cristo. A Páscoa Católica é comemorada pelas igrejas ortodoxas e romanas e possui uma data móvel, cujo cronograma foi estabelecido no Concílio de Niceia. Historicamente, a Páscoa é a junção de duas festividades muito antigas, comuns entre os povos primitivos e alimentada pelos judeus à época de Jesus. Fala-se do Pesá, que significava passar por cima ou passar pelo alto de, que era uma dança cultural representando a vida dos povos nómadas numa fase em que a vinculação à terra ainda não era flagrante. Também estava associada à festa dos ázimos, uma homenagem que os agricultores sedentários faziam às divindades em razão do início da época da colheita do trigo, agradecendo aos céus pela fartura da produção agrícola, da qual saciavam a fome de suas famílias e propiciavam as trocas nos mercados da época. Ambas eram comemoradas no mês de abril e a partir do evento bíblico denominado Êxodo, que foi a fuga do povo hebreu do Egito, em torno de 1441 anos antes de Cristo, passaram a ser reverenciadas juntas. É esta a Páscoa que o Cristo desejou comemorar junto dos seus mais caros por ocasião da última ceia. Logo após a celebração, foram todos para o Getsemane, que é um jardim junto do Monte das Oliveiras, onde os discípulos, invigilantes, adormeceram, tendo sido palco do beijo da traição e da prisão do Nazareno. Mas há outros elementos evangélicos que marcam a Páscoa. Isto porque as vinculações religiosas apontam para a Quinta e a Sexta-feira Santas, o Sábado da Aleluia e o Domingo de Páscoa. Os primeiros relacionam-se ao martírio, ao sofrimento de Jesus, e os últimos à sua ressurreição e ascensão ao céu. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem a ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro.
No que concerne à ressurreição, podemos dizer que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade da manutenção da estrutura corporal do Cristo no pós-mortem, situação totalmente rechaçada pela ciência em virtude do apodrecimento e deterioração do envoltório físico. As igrejas cristãs insistem na hipótese do Cristo ter subido aos céus, em corpo e alma, e fará o mesmo em relação a todos os eleitos no chamado juízo final. Isto é, pessoas que morreram pelos séculos afora, cujos corpos já foram decompostos e reaproveitados pela terra, ressurgirão perfeitos, reconstituindo as estruturas orgânicas, no dia do julgamento, onde o Cristo separará justos e ímpios. A lógica e o bom senso espíritas abominam tal teoria, pela impossibilidade física e pela injustiça moral. Afinal, com a lei dos renascimentos, estabelece um critério mais justo para aferir a competência ou a qualificação de todos os espíritos. Com tantas oportunidades quantas sejam necessárias no nascer de novo, é possível a todos progredirem. Mas como explicar então as aparições de Jesus nos 40 dias póstumos mencionados pelos religiosos na alusão à Páscoa? A fenomenologia espírita, mediúnica, aponta para as manifestações psíquicas descritas como mediunidades. Em algumas ocasiões, como a conversa com Maria de Magdala, que havia ido até ao sepulcro para depositar algumas flores e orar, perguntando a Jesus, como se fosse o jardineiro, após ver a lápide removida, para onde levaram o corpo do Raboni? Podemos estar diante da materialização, isto é, a utilização do fluido ectoplasmático de seres encarnados, neste caso de Maria de Magdala, para possibilitar que o Espírito seja visto por todos. Igual circunstância se dá também no colóquio de Tomé com os demais discípulos que já haviam visto Jesus, de que ele só acreditaria se colocasse as mãos nas chagas de Cristo. E isto, em verdade, pelos relatos bíblicos acontece. Noutras situações, estamos diante de uma outra manifestação psíquica conhecida, a mediunidade de vidência, quando, pelo uso das faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos. A Páscoa, em verdade, pela interpretação das religiões e seitas tradicionais, acha-se envolta num preocupante e negativo contexto de culpa. Afinal, acredita-se que Jesus teria padecido em razão dos nossos pecados, numa alusão descabida de que todo o sofrimento de Jesus teria sido realizado para nos salvar dos nossos próprios erros, ou dos erros cometidos por nossos ancestrais, em especial os bíblicos Adão e Eva no paraíso. A presença do Cordeiro imolado, que cumpre as profecias do Antigo Testamento, quanto à perseguição e violência contra o Filho de Deus, está flagrantemente aposta em todas as igrejas, nos crucifixos e nos quadros que relatam em cores vivas as fases da Via Sacra. Esta tradição judaico-cristã da culpa é a grande diferença entre a Páscoa tradicional e a Páscoa espírita, se é que esta última existe. Em verdade, nós, espíritas, devemos reconhecer a data da Páscoa como a grande, a última lição de Jesus, que vence as iniquidades, que retorna triunfante, que prossegue a sua cátedra pedagógica para asseverar que permaneceria eternamente conosco na direção bussolar dos nossos passos a partir de então. Nestes dias de festas materiais e ou lembranças do sofrimento do Rabi, possamos nós encarar a Páscoa como um momento de transformação, a verdadeira evocação da liberdade, pois uma vez despojado do envoltório corporal, pôde Jesus retornar ao plano espiritual, para de lá continuar coordenando o processo depurativo da terra. Longe da remissão da celebração de uma festa pastoral ou agrícola, ou da libertação de um povo oprimido, ou até da ressurreição de Jesus, possa a Páscoa ser encarada por nós, espíritas, como uma vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação, porque a vida, em essência, só pode ser conceituada como o amor, calcado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e de valorização da própria vida. No entanto, é relevante deixar claro ao simpatizante espírita,
bem como aos iniciantes no estudo da doutrina, os motivos pelos quais o espírita não comemora a Páscoa. O respeito pelo Cristo e a sua missão grandiosa deve ser parte do cotidiano do espírita, sendo importante refletir a todo o tempo sobre o que ele ensinou, praticando tais conceitos. Olhamos a factos e não à fé. A ressurreição do corpo físico contradiz a ciência, que diz ser impossível que um corpo realmente sem vitalidade seja ressuscitado. E como Jesus disse ter vindo cumprir a lei e não violá-la, não faz sentido acreditar que justamente ele transgrediria a lei natural da transição pela morte que todos experimentaremos. Mas, aliás, o que é a morte? É exclusivamente a cessação da influência do ser pensante sobre o corpo, ou, de outro modo falando, é o desligamento do espírito, do instrumento carnal incapacitado para o qual não há mais retorno. O Espiritismo procura manter-se sintonizado com os fundamentos científicos e, quanto a isso, afirma que qualquer ponto doutrinário rejeitado pela ciência, de forma comprovada, será modificado. Um corpo efetivamente morto, com desconexão do espírito, não volta à vida, pois nesse instante começa imediatamente a sua decomposição. Voltamos a Emmanuel, no livro Pão Nosso, por Chico Xavier. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Por tal motivo, o Espiritismo não comemora o que não existiu, no sentido estrito do conceito, a ressurreição física de Jesus. Para a doutrina espírita, a vida imaterial é inexaurível e a morte não existe senão fisicamente. Para os espíritas, a ressurreição pode ser entendida como a manifestação de Jesus em corpo espiritual, comprovando que ele sempre estaria presente como prometera, pois permanecia vivo. Divaldo Franco diz-nos que para nós, espíritas, profundamente cristãos, essa semana é a história da tragédia da humanidade, porque Jesus foi condenado injustamente. No que diz respeito à libertação conquistada pelo povo judeu, de acordo com a visão espírita, pode ser interpretada de um ponto de vista mais abrangente, em relação à renovação de ideias, renovação de atitudes, possibilitando o surgimento de um novo homem como consequência da reforma íntima. Os próprios discípulos foram transformados pelos ensinamentos de Jesus e receberam uma grande comprovação de amor do Mestre, quando se manifestou em espírito a esses seguidores, que tiveram um papel muito importante na divulgação do seu Evangelho, provando que a vida continua além do túmulo e o Cristo prosseguiria com o seu trabalho de auxílio à humanidade. Vale a pena comemorar a Páscoa, buscando a conexão com o amigo Jesus, sintonizando sua presença dentro do coração, não apenas nessa ocasião, mas todos os dias. Ele sempre estará atento ao nosso chamado, guiando nossos passos. Um dos momentos mais bonitos de Jesus após voltar da ressurreição, como já falei, é quando Maria Madalena vai abraçá-lo e ele pede para que ela não faça aquilo, porque, segundo informações, ele teria ido a regiões inferiores para buscar Judas. Faça como Jesus nesta semana, ajude o seu próximo. Aproveite esse feriado fazendo algo semelhante ao que o homenageado faz. Não precisa de muita coisa para deixar alguém feliz. Às vezes, somente uma palavra amiga é o suficiente. Nesta Páscoa, lembra-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Comemore uma outra Páscoa, a sua Páscoa, a da sua transformação, a reforma íntima, rumo a uma vida plena. Tolere com paciência as desilusões e os desencontros da caminhada. Como diz Chico Xavier, não desanime nem desfaleça. Os homens são os homens, mas Jesus é o nosso Divino Mestre. Concluindo, dizemos que para a fé espírita, Jesus permanece vivo como sempre esteve, somente fora do corpo físico, pois a morte não existe. Não estamos sós. Páscoa é tempo de concessão, de compromisso,
tempo de salvação e de perdão, de libertar e de libertação, de passagem, de passar para a luz, para o amor, para a vida eterna. Em vez de nos agarrarmos às exterioridades das celebrações pascais, aproveitemos esta época para tentarmos mudar alguns dos nossos hábitos, sermos menos egoístas, mais caridosos e amigos com todos os que nos rodeiam. Essa é a verdadeira mensagem que Jesus nos deixou e a certeza de que estará sempre ao nosso lado, cuidando do nosso caminho, auxiliando-nos a reerguer após cada uma das nossas quedas. Que nesta Páscoa haja muitos doces na vossa vida. O doce sorriso daqueles que vos amam e a doce esperança de ter um futuro de paz e de prosperidade. Feliz Páscoa com Jesus no coração. Muito obrigado pela atenção que tiveram a caridade de me dispensar.